Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar aí sobre as aves, o penúltimo grupo de vertebrados aí já, né? Vamos conhecer então as principais características desse grupinho aqui, tá? Então, se eu perguntar para vocês aí o que que essas mais têm em comum, o que que vocês me responderiam? Além do fato, obviamente, de ser aves, né? O que que elas têm em comum? Vocês falaram que elas voam, talvez? Que têm penas, que têm bico? Bom, é verdade, né? As aves têm em comum aí as penas, né? O bico, tá? Mas uma ressalva que eu faço aqui é que o voo não é comum entre elas. Nem toda ave voa. Por exemplo, o avestruz não voa, o pinguim não voa, a ema não voa. Esse passarinho aqui chamado casuar, que é um passarinho típico aí da Austrália e Nova Zelândia, também não voa. Então, o voo não é algo comum às aves, né? Entretanto, a principal característica das aves é a eficiência do voo. É meio contraditório, né? Pelo menos da maioria delas, né? A maioria das aves, sim, elas voam, mas não é comum a todas elas. Muito cuidado. Agora, que adaptações tiveram que ter as aves aí para voar, né? Pelo menos as aves que voam, que adaptações elas tiveram que ter para elas conseguirem adquirir essa capacidade aí? Então, a primeira adaptação que a gente está aqui são as penas, né? Ah, professora, mas pavão também tem pena. Calma, existem várias adaptações, né? Então, a gente está vendo aqui só uma. A pena é uma adaptação aí para o voo. Então, as penas, elas ajudam as aves a flutuarem, tá? Além disso, as penas das aves têm outras funções, né? Então, ajuda na manutenção da temperatura corpórea, ajuda na camuflagem, ó. Por exemplo, aqui o fato dessa coruja, né? Ajuda também na atração de parceiros. Então, as penas têm inúmeras funções, inclusive aí a do voo. É por isso que pássaros, né, que não voam também têm penas, porque as penas têm outras funções além do voo. Agora, eu falei manutenção da temperatura corpórea, né? Isso é muito importante, tá? As aves, elas são endotérmicas ou homeotérmicas. São animais que, diferente de anfíbios, peixes e répteis, controlam a temperatura do corpo independente da temperatura do ambiente. E finalmente chegou aqui os homeotérmicos, né? Bom, por que isso foi tão importante, né? Ter aí chegado, digamos assim, né? Porque isso possibilitou uma conquista de vários tipos de ambientes. Então, tem um ave que vive desde um ambiente muito frio, como os pinguins, até aves que vivem em ambientes muito quentes, como desertos, aqui como os falcões, tá? Coisa que réptil não tem, né? Eu nunca vou encontrar, por exemplo, um réptil num ambiente gelado, porque eles não conseguem controlar a temperatura. Nunca vou encontrar um anfíbio, nunca não, né? Mas, enfim, é muito, muito, muito difícil encontrar um anfíbio num ambiente extremamente quente, como os desertos, porque os anfíbios, eles respiram pela pele, precisa da água para poder respirar, tinha todas aquelas adaptações, né? Enfim, ainda precisava da água, né? Inclusive a ectotermia, a pecilotermia, né, era um impedimento porque eles não conquistassem os ambientes. Quando eu tenho essa manutenção da temperatura corpórea, independente da temperatura que estiver no ambiente, eu posso, né, habitar os mais diversos ambientes. Ah, tá frio, pode estar menos 20 lá fora, que meu corpo vai estar numa temperatura ideal aí, tá bom? Tá muito quente, meu corpo vai estar numa temperatura ideal aí, né? Uma temperatura, sempre controlando essa temperatura aí, né? Então, a homeotermia foi muito importante para essa conquista dos mais diversos ambientes aí, tá bom? E as aves são homeotérmicas. E as penas, né, contribuem aí para essa homeotermia, tá? Bom, outra adaptação para o voo, né, depois dessa observação. Penas e os ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos quer dizer que são ossos preenchidos por ar, ossos ocos, ossos mais leves, né? Então, quanto mais leve for, melhor aí para o voo, tá certo? Outra adaptação aí são os sacos aéreos, né? Então, lembra, quanto mais leve, melhor para o voo. Sacos aéreos são bolsas de ar que estão ligadas aos pulmões das aves, né? Eles se enchem de ar aí, tá? Diminuindo, então, a densidade corporal do animal. Então, digamos que eles ficam mais leve que o ar, né? Então, isso contribui para que eles consigam voar. As aves também, elas não têm bexiga urinária, né?
Então, elas não precisam guardar a urina, né? Isso ajuda a torná-las mais leves, tá bom? Então, pense, se eu guardo urina, isso vai tornando ela mais pesada, e não é legal isso para o voo, né? Então, o que aconteceu? Elas não guardam urina, não tem bexiga urinária, tá certo? Como que a urina, então, sai, né, das aves? Aí a gente vai comentar um pouquinho melhor quando estiver vendo o sistema fisiológico. Mas, basicamente, essas excretas, elas são levadas dos rins até o intestino, onde vai ser depositada junto com as fezes e vai ser expelida através da cloaca, tá? Que é uma estruturinha que fica na porção final aí do ânus. Esse material esbranquiçado, que geralmente a gente vê, né, quando uma ave faz cocô, é a excreta nitrogenada da ave, tá bom? É o xixi da ave junto com as fezes, que é esse aqui marronzinho, tá bom? Então, elas não guardam urina, tá? Essa excreta nitrogenada é levada diretamente para o rim, e lá é depositada e expelida junto com a fezes. Não tem bexiga urinária para torná-la mais leve, para não guardar urina. Outra adaptação é esse formato aerodinâmico, que é um formato aí de um corpo mais alongado, menos arredondado, perdão, né? É esse formato todo propício para o voo, tá certo? Para o vento entrar, enfim, né? As aves são ovíparas, né? Isso também foi uma adaptação para o voo, porque, pensa, né? Elas botam ovos, não precisa reter filhote dentro do corpo, deixando então ela mais leve de novo, né? Aquela história da bexiga urinária, tá? Então, o fato de ser ovípara também foi de grande ajuda para que elas conseguissem aí voar. Então, todos esses fatores juntos contribuíram para que a maioria das aves voassem, tivessem essa capacidade de voar. Agora, uma curiosidade, né? Quem surgiu primeiro aí, né? A grande pergunta aí, né? O ovo ou a galinha aí, né? Já que elas são ovíparas. Bom, houve no passado aí, né? Um organismo que colocava ovos, mas que ainda não era uma galinha, né? Então, a gente viu, por exemplo, lá em répteis, né? Que tinha réptil que era ovíparo. Opa, réptil veio antes de ave, certo? Então, a gente diz, né? Que o ovo foi que surgiu primeiro, pois ele já era colocado por outros animais antes de existir a galinha que a gente conheceu, tá? Bom, sistemas fisiológicos aí, né? Como é que funciona o organismo, as funções fisiológicas das nossas avinhas. Com relação à reprodução, já que a gente está falando de ovo, né? A fecundação é interna, como nos répteis aí, todas elas aqui nesse caso, né? Todas elas são ovíparas, todas botam ovos, né? E aqui eu tenho cuidado parental, né? Eu tenho cuidado parental mesmo antes da postura dos ovos, logo após a fecundação aí, né? Então elas constroem ninhos, né? E tudo mais, tá? Elas são dioicas, ou seja, né, machos e fêmeas, indivíduos separados, e esses indivíduos têm diferença sexual entre eles, têm dimorfismo sexual. Geralmente os machos são bem mais atrativos, bem mais coloridos que as fêmeas, né, justamente porque eles vão cortejar a fêmea, então tem toda essa... Então alguns pássaros cantam, outros chamam a atenção com as próprias penas, né? Então, os machos geralmente são bem mais diferentes, bem mais chamativos que as fêmeas, já que tem esse cortejo, né? Olha só que bonitinho, né? E a maioria das aves são monogâmicas, tá? Então, elas ficam com o parceiro pelo resto da vida. Com relação à circulação, ela é fechada e completa, né? Então, fechada, sangue só circula dentro de vasos sanguíneos, tá certo? Completa, eu não tenho mais mistura de sangue venoso com arterial. Ufa, não tem mais isso, tá bom? Isso me traz mais eficiência energética, tá? Coração com 4 cavidades, bem bonitinhas, bem divididinhas. 2 átrios e 2 ventrículos. Respiração, aqui é pulmonar mesmo, desde réptil é pulmonar, né? São animais terrestres, tá certo? Lembrando que aqui nos pulmões eu tenho sacos aéreos, né? No caso das aves que voam, tenho sacos aéreos grudados, mas é uma respiração pulmonar. Excreção, né? A gente já comentou um pouquinho, né? Tem rins, mas não tem bexiga urinária, né? E elas excretam ácido úrico, assim como os répteis, tá bom? Vamos lembrar que o ácido úrico é uma substância importante aí para não perder muita água, né? Essas excretas, como a gente comentou, são levadas do rim até o intestino, ó, tá vendo? Ficam até próximos um do outro, né? Rim e intestino. E elas são expelidas por meio da cloaca, né? Junto com as fezes, tá certo? Aqui no caso é um exemplo de uma ave macho, né? Tem os testículos aqui.
Digestão e nutrição, né? Então, as aves têm uma alimentação bastante variada, então pode ter ave que come insetos, moluscos, até mesmo carniça, né? Elas têm uma cloaca, que é, cadê a cloaca aqui? Aqui, que é uma cavidade onde vai se abrir, né, tanto canal intestinal, quanto canal excretor, quanto canal genital, né, digamos que é num buraquinho só que abre todas essas cavidades. Elas têm bico, tá bom? Não têm dentes. E como elas não têm dentes, precisa de algumas adaptações para que elas consigam aí amolecer, né, digerir esse alimento. Uma dessas adaptações aí é o papo, né? Então elas pegam o alimento, esse alimento é levado para o papo, onde esse alimento vai ser umedecido. Quando ele é umedecido, ele vai parar nessa espécie de estômago químico, onde vai agir várias enzimas para poder, enfim, tentar quebrar o máximo possível desse alimento, que é o proventríloco. E depois desse intestino, desse estômago, perdão, químico, né, vai para a moela, né, que faz uma digestão mais mecânica, tá? Sem ação de enzimas aí para isso, sem ação de nenhuma química, né? Uma digestão mais mecânica. E depois a moela aí, né? Enfim, obviamente com a ação de outras do pâncreas, né? Da vesícula biliar, vai se caminhar para o intestino, onde o alimento, os nutrientes vão ser absorvidos e o que restar vai parar aqui, vai ser expelido através da cloaca, tá? Bom, então elas têm uma alimentação bastante variada, né? E isso é a explicação do porquê elas têm vários bicos diferentes. Então, cada bico da ave é para um tipo de alimentação, tá bom? Então, por exemplo, esse biquinho mais curtinho, tá certo? E mais fininho na ponta, é somente para comer insetos, né? Eu tenho também aqui, cadê? Um bico mais longo, um pouquinho mais longo e um pouquinho curvo, que é para sugar o néctar das plantas, tá certo? Eu tenho esse bico aqui, ó, em formato assim, né? Desse jeitinho, que é para você comer carne, né? Carniça, esse tipo de coisa. Então, para cada bico, eu tenho uma função diferente, justamente por conta da alimentação ser diferente, tá bom? Bom, sentidos aí, né? As aves costumam ter tem boa audição, tem bom olfato, e tem uma estrutura aqui que somente a ave tem, localizada na traqueia, que é a siringe, que é a estrutura aí que tem a função do canto das aves, né? E o canto nas aves tem várias funções, né? Desde atrair as parceiras, né? No caso dos machos, né? Para atrair parceiras, até um chamado de alerta, para tentar afugentar algum rival, né? Para afastar algum intruso que esteja no ninho. Então, o canto tem várias funções aí, no caso, para as aves. As aves aí têm uma única glândula, tá? A chamada glândula uropigiana, que fica aqui na região próxima à cauda, tá vendo? Né? E a função dessa glândula é liberar uma substância oleosa para que ela não encharque. Essa glândula é muito importante, principalmente para as aves que comem peixes, né? Que tem que mergulhar, né? Tá? Então, digamos que a substância oleosa impermeabiliza, né, as penas da ave, não deixando que ela se encharque. É muito comum vocês verem passarinho fazendo isso, já viram? Coçando assim, com o rabinho, né? Porque elas estão espalhando aí essa substância oleosa para o corpo, tá? Classificação, né? A gente sempre vê como os grupos são separados aí, né? Então, eu tenho duas divisões aqui, como a gente viu lá no começo, né? A divisão das aves que não voam, que é as aves que é chamadas ratitas, né? Que elas vão ter asas atrofiadas ou até mesmo ausentes. E uma diferençazinha também que essas aves possuem é que elas têm um osso, né? Um osso externo sem a quilha, sem uma estrutura chamada quilha ou carena, que é uma musculatura, né, no peitoral das aves que ajuda os músculos a se fixarem melhor. Essa musculatura nas ratitas são pouco desenvolvidas. Já nas carinatas, que são as aves que voam, que têm asas bastante desenvolvidas, essa quilha é presente, né? E ajuda a fixar melhor os músculos peitorais, tá? Por que isso é importante, né? Porque os músculos peitorais é que são responsáveis aí pelo movimento das asas durante o voo, né? Então, se eu não tiver um músculo peitoral muito bem encaixado, muito bem sustentado, eu não vou conseguir voar direito, né? Então, por isso aqui que essa quilha também pode ser considerada, assim, uma outra adaptação para o voo das aves, tá?
importância desse grupo, né? Tem várias importâncias aí, né? Então, as aves aí ajudam a dispersar sementes através da polinização, elas ajudam aí a controlar pragas, elas são bioindicadores de condições ambientais, elas servem de alimento, tanto direto quanto indiretamente ao homem, né? Então, o ovo, né? Um alimento indireto aí. Elas transmitem beleza, né? Harmonia, são usadas aí na pesquisa, em várias pesquisas, por exemplo, muitas vacinas, né, são feitas a partir de ovo, tá? E tem um fato ligado à religião, à mitologia, né? Essa fênix aí, que é uma ave que renasce das cinzas, né? Então tem esse fator místico também, né? Essa importância mística aí, tá? Então, não compactue com o tráfico de aves, elas são bastante importantes, tá bom? A gente já viu que o tráfico de aves, né? Em vários outros grupos que a gente já viu aqui anteriormente. Primeiro que é ilegal, né? Enfim, segundo que esses animais, eles são guardados, né? Eles ficam em condições muito, 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 muito deploráveis, pessoal. E a gente tem que lembrar que isso aqui é um ser vivo, né? Então, não engaiole vidas, tá certo? É isso. Bom, até a próxima aula aí.